capítulo 5 de Mateus, nós vemos ali Jesus falando sobre as bem-aventuranças. E uma das partes que me chamou a atenção, né, ao longo dos anos e que eu não entendia muito bem, né, que é o que está escrito no versículo 3, que diz assim, é um pedaço, né, uma parte que fala assim: Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Em algumas traduções fala os humildes de espírito, né? Aí eu ficava pensando, mas o que isso quer dizer, né? Porque muitas pessoas confundem muito, né, essa questão da pobreza com a humildade, né? Tanto é que tem gente que fala que o pobre é humilde, e não, né? Que tem muito pobre arrogante por aí. Então, pobreza não quer dizer, não é sinônimo de humildade, né? E muitas pessoas, né, buscam ao Senhor porque precisam dele, né? Então, buscam o Senhor porque está doente, né? Buscam cura, libertação, prosperidade, todo tipo de bênção, né? Então, tem muita, tem essa muito dessa coisa, tipo assim, busca a Deus pelo que ele pode proporcionar. Então, essa é a diferença dos pobres de espírito. Porque os pobres de espírito buscam o Senhor não é pelo que ele pode proporcionar. Os pobres de espírito buscam o Senhor pelo que ele é. Independente de qualquer coisa, independente, Senhor, se Deus dá ou não dá, vai buscar o Senhor do mesmo jeito. Em contrapartida, fala assim: feliz é os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Se o reino dos céus pertence a eles, a porta do céu, os portões do céu estão abertos para eles em tempo integral. Eles podem acessar as bênçãos e todas as outras coisas em qualquer momento. Porque essa não foi a motivação original. Esse não é o motivo pelo qual eles estão buscando o Senhor. Você já ouviu falar sobre aquilo? As pessoas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção? Nós ouvimos falar disso muitas vezes. Tem muitas pessoas que eu já conheci, nossa, inúmeras pessoas, que enquanto estava precisando, nossa, ia na igreja, buscava a Deus, participava e tal, e depois que Deus atendeu, nunca mais apareceu, nunca mais. Recebeu o que precisava e foi embora. E não é o problema de ir embora da igreja. Se afastou do Senhor, se afastou daquele que fez. É isso que eu não. Esse tipo de coisa não me desce, entendeu? As pessoas usarem o Senhor e virar as costas para ele depois. Mas Deus, ele faz do mesmo jeito, sabe por quê? Porque ele é bom e ele é misericordioso. Então, o Senhor, né? O Senhor, ele é maravilhoso. Ele não aguenta um coração contrito. Então, o Senhor, ele faz. Mas, aqui, quando Jesus fala, bem-aventurado, né? Os pobres de espírito, felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus está aberto para eles. O reino dos céus lhe pertence.
Então, eu vejo assim que o Senhor ama aqueles que o amam. Lógico que Deus ama todos, né? Independente de qualquer coisa, mas agrada o coração do Senhor aqueles que o amam por quem Ele é e não estão atrás dele pelo que Ele pode proporcionar. É por isso que tem esse versículo, porque esses são os verdadeiros adoradores. Esses são aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor. Então, eles têm, tipo assim, passagem livre no reino. Eles podem acessar qualquer coisa no reino, porque essa não é a motivação principal. Quando Salomão teve aquele sonho com o Senhor e o Senhor perguntou para ele o que ele queria, ele falou para o Senhor: Senhor, eu tenho todo esse povo diante de mim e é muitas pessoas, Senhor. O que eu quero é saber como que eu vou cuidar de todos eles. Então o Senhor falou para ele: você não me pediu riqueza, você não me pediu isso, não pediu aquilo. Então, como eu vou te dar tudo isso, porque essa não foi a tua principal motivação. Como ele pediu sabedoria para Deus, para ajuda para Deus, para governar o povo de Deus, Deus deu todas as outras coisas para ele. Então, nós precisamos, né, olhar para nós e ver como é que nós temos olhado para o Senhor. Qual tem sido a nossa atitude? Nós estamos com o Senhor pelo que Ele tem ou pelo que Ele é? Nós amamos o Senhor pelo que Ele pode proporcionar ou por quem Ele é? Nós nos encaixamos nesse versículo 3 do capítulo 5 de Mateus? Nós somos um pobre de espírito? Nós nos encaixamos nesse versículo? Porque deveríamos. É uma reflexão. Vamos refletir sobre isso no dia de hoje. Como nós temos nos comportado diante do Senhor? Hoje é um dia que a gente tem uma ótima oportunidade para ter uma conversa com o nosso Senhor, né? Ou para a gente manter o que a gente já tem, ou para pedir perdão e mudar o nosso conceito, mudar a nossa forma de olhar para o Senhor. Então, que nesse dia de hoje a gente venha refletir e ter, né, essa conversa com o Senhor e fazer, né, o que precisa ser feito, independente, né, de qual seja a situação que você se encontra no dia de hoje. Que Deus abençoe o nosso dia, nossa vida, que tudo que nós colocarmos a mão para fazer no dia de hoje, que venha prosperar em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde a nossa entrada, a nossa saída, que tenhamos o melhor dia das nossas vidas até hoje. Fiquem todos com Deus, até amanhã. Shalom, shalom.